Amém? Amém. Aleluia. Cristo, esta pedra cortada sem mãos. Por que era cortada sem mãos? Porque ele não foi feito por mãos humanas. Aquele que não tem pai, não teve mãe, nem genealogia, nem princípio de dia, nem fim de vida. Essa é a pedra cortada sem mãos, a revelação. E a Bíblia diz, no livro do profeta Daniel, que quando essa pedra ela veio, ela foi uma pedra cortada sem mãos, ela atingiu os pés da estátua e ela destruiu os reinos desse mundo. Então, irmão Brana diz que essa pedra destruiu os reinos eclesiásticos que dominava sobre nós. O rei Batista que dominava sobre você, o rei assembleiano, o rei pentecostal que mandava em você, fazia de você um escravo, trabalhando para a igreja, e você não tinha liberdade para crer e adorar a Deus na palavra. Mas um dia essa pedra veio e te tirou debaixo desses reinos e trouxe para o reino de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, os reinos desse mundo, os reinos eclesiásticos, não têm mais poder sobre nós. A palavra domina sobre nós. A palavra domina no meu e no teu coração. Amém? E a palavra é Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Então o que nós estudamos mesmo no domingo passado? Propósito. Quem mais acha que era propósito? Com Salomão, as irmãs lembram? Era propósito. Amém. Né? O Calvão está prestando atenção. Propósito, né? E nós comentamos que nós ia estudar, então, as 70 semanas de Daniel, sem ela, sem você ler as 7 eras e não ler os selos, e não ler as 70 semanas de Daniel, você vai compreender, mas não com uma certa clareza as coisas, né? Então, Mombrana pregou sobre pregou sobre as 7 eras da igreja em 1960. Em julho e agosto de 1961, ele pregou uma série de 3 mensagens sobre as 70 semanas de Daniel. E em 1963, Deus abriu os 7 selos, abriu a palavra para nós, abriu a revelação de todos os mistérios para que nós pudéssemos compreender o plano de Deus. Então, se você não compreender isso, é claro que o Mombrana vai falar algumas coisas sobre as 70 semanas nos selos, e fala em outras mensagens, mas até você ajuntar tudo aqui, juntar de lá e trazer aqui, você vai ter que ler muita mensagem e vai passar um bom tempo, né, lendo sobre o assunto. Mas nós queremos dar uma resumida para que quando você ler as mensagens, você vai entender, esse assunto eu já ouvi sobre isso, né? Amém? Amém? Como nós estudamos aqui, eu creio que foi em 2016, em 2015, 2016, nós estudamos as eras uma por uma, depois estudamos os selos um por um também, nós estudamos esses assuntos. Mas, é claro que nós devemos sempre relembrar, e eu já li os selos já várias vezes, quando eu leio, parece que tem coisa ali que tinha passado por alto, ou a gente leu, mas aquilo não foi muito destacado na hora, e a gente continua estudando e aprendendo sobre a palavra de Deus, porque nós vamos sendo aperfeiçoados, amém? Então, nós até pregamos aqui uma vez sobre as 70 semanas de Daniel, creio que foi em 2014, nós pregamos sobre as 70 semanas de Daniel, e pregamos somente sobre a introdução, porque o livro número 1, ele fala, né, sobre a instrução de Gabriel a Daniel. Gabriel veio visitar Daniel e falar para ele que aquele tempo, o tempo da profecia estava se cumprindo e tal, que era para Daniel fazer isso tal, e disse para ele, e falou para ele sobre as 70 semanas de Daniel, as 70 semanas que estavam impostas sobre o povo de Daniel. Então, a partir daí, nós podemos caminhar, porque há também as outras mensagens também que fala, né? Aí fala do sexto por propósito e fala também da unção dos santos do santo, porque tem 6 propósitos da visita de Gabriel a Daniel. E nós vamos estudar por partes para que nós possamos entender um pouco, e visto que nós vamos estudar também na mensagem A Festa das Trombetas, que é outra mensagem chave para você entender a revelação da palavra, para você compreender
os selos, porque o que o Mombrana pregou nos selos não foi tudo a revelação, mas ali estavam chaves. E as mensagens que ele pregou após os selos, ele estava esclarecendo coisas que ele tinha falado no selo, mas agora ele estava esclarecendo, pregando com a maior amplitude as coisas, né? Tudo isso para levar a noiva para a fé de rapto. E visto que o povo que seguia o Mombrana, seus ensinamentos, eles estavam espalhados nas denominações, e o Tabernáculo Brana tinha mais ou menos uns 300, 350 membros, e muitas pessoas ali eram como que visitantes. Elas visitavam, tinham companheirismo, mas ela tinha uma igreja em um outro lugar, que ela frequentava lá e assim por diante. Mas a partir de 1960, quando ele pregou sobre as 7 eras da igreja, e ele gritou, ele disse: fuja para fora dos muros de Babilônia, que eram as denominações. Então, a partir de ali, o tom das mensagens do profeta ganhou um rumo diferente. Deus estava tratando agora com os filhos, para tirar eles para fora da Babilônia, que é a confusão denominacional religiosa. E então, a partir dali, Deus vem trazendo para nós uma mensagem mais profunda, separando os filhos de Deus do sistema organizacional. Em 1963, quando ele prega os selos, então ele perdeu 80% ou 90% dos amigos religiosos, porque já não puderam mais crer nele, né? E um dos administradores de sua campanha era o irmão Baxter. Ele abandonou o Mombrana, começou a pregar o contrário ao Mombrana e dizer que o Mombrana então agora tinha deixado sua comissão, que era de orar pelos enfermos, estava se metendo a revelar os mistérios da Bíblia, porque eles não entendiam que o Mombrana era esse enviado de Deus, que em Apocalipse 10:7 ia cumprir essa profecia na vida dele, na vida de William Branham e seu ministério. Mas eles não puderam compreender, porque não era para eles, porque eles caminharam juntos na primeira puxada, na segunda puxada, mas na terceira puxada, que é a abertura da palavra, a abertura dos mistérios, eles não puderam ir adiante. É assim, Mombrana mostra que também como Judas creu em Jesus, saiu, largou o que ele fazia, caminhou com Jesus, foi santificado, expulsava demônios, pregava o evangelho, e de uma maneira tal que ninguém desconfiava que ele era ladrão ainda, né? E então, ele foi na primeira, na segunda puxada, mas na terceira puxada, ele não pôde ir adiante. Ele morreu ali antes de receber a terceira puxada, né? Então ele morreu, ele traiu a Cristo. E assim também, o profeta disse em todos os homens de Deus e nos homens da Bíblia, tem 3 puxadas em seus ministérios. Então, para você entender esses detalhes que estou falando resumidamente, você tem que ler a mensagem Parado na Brecha, a mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. Mombrana fala sobre essas coisas. A mensagem Novo Ministério. Então, todas essas mensagens que ele pregou aí após 63, muita coisa, você vai entender melhor o que o Mombrana estava passando em determinados momentos, o que ele estava passando. Então, seu ministério é uma pregação também, não somente as palavras que ele nos ensinou. Graças ao Senhor. Então, nós vamos estudar nesta noite a primeira introdução, as 70 Semanas de Daniel, volume 1, que é a instrução de Gabriel a Daniel. E nós vamos ler a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Devido ao tempo, né, e coisas, acho que eu vou ter que resumir, e esse assunto, Mombrana pregou em uma mensagem só, mas esse culto do Mombrana dá umas 2 horas quase, né, mais ou menos. E nós vamos procurar resumir um pouco, fazer uma introdução para que nós possamos entender melhor. Então nós vamos estudar os propósitos de Deus, né, pelo qual ele enviou o anjo Gabriel a Daniel, os propósitos que Deus tinha. E quando nós estudamos as 70 Semanas de Daniel, vai falar de Daniel, mas está falando dos gentios. Por quê? Porque Daniel foi um profeta para os gentios também. Porque as suas profecias tanto falavam aos judeus como também
a respeito de nós, os gentios. Então, como Jeremias também era um profeta que Deus deu ele às nações. E porque no tempo de Daniel, que foi a introdução do tempo dos gentios, né? Então nós vamos compreender muita coisa aí. E no tempo do profeta Daniel, em Babilônia, o rei Nabucodonosor iniciou o tempo dos gentios, porque antes Deus trabalhava só com judeus, né? E é bom que você traga lápis, caneta e anote, depois estude em casa, porque tudo isso é importante, é necessário, é uma questão de fé, para você crer na palavra, para você ter fé de rápido, você tem que estudar a palavra, você tem que examinar, né? Porque ele diz, examinar tudo e retende o bem. Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 5, creio que versículo 32, ele diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então tem que se examinar, né? Nós temos que examinar. E examinar tudo e retende o bem, porque às vezes pode alguém falar alguma coisa que não é boa, mas ele diz, examinar tudo e retende o bem. E o que não é bem, você deixa de lado, né? E então nós queremos estar guiados pelo Espírito de Deus, né? E que Ele possa nos ajudar. Nós vamos ler resumidamente, mas em casa você leia o capítulo 9 de Daniel inteiro, para você compreender mais coisas, né? Daniel, capítulo 9. Louvado seja o Senhor Jesus. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que o amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel e aos de perto e os de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ti, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, nem nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Resumindo, vamos pular para o versículo 20. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me no horário do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, aqui estamos nós mais uma vez. Queremos agradecer a Ti, Pai, pela palavra, pelo Senhor ter tido cuidado de nós, como o Senhor sempre cuidou do seu povo. E assim, Pai, nós lemos esta noite a palavra, onde Daniel estava orando pelo pecado do povo, pelo seu pecado, pelo pecado do povo que prevaricaram contra Deus, não guardaram a palavra, por isso estava em cativeiro. Ó Deus eterno de misericórdia, nós também temos clamado e suplicado a Ti, Senhor, e o Senhor tem ouvido-nos, ó Pai, com os ouvidos de misericórdia, estendido as mãos de graça, e tem enviado o anjo também para nos socorrer, para nos fazer entender a palavra, para que nós pudéssemos sair do cativeiro nacional, do cativeiro do mundo, e as algemas, os grilhões foram quebrados. Ó Deus eterno de misericórdia, porque a revelação veio para nós. Nós invocamos o Teu nome, suplicamos a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, que o Senhor nos faça entender esta palavra, para que nós possamos compreender melhor o Teu plano divino em nossas vidas, para que nós, Senhor, nesta noite, sejamos ungidos pelo Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação, que o Senhor daria aos seus escolhidos, para entender o propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que nós rogamos a Tua bênção da palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 23 diz: E no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bom sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então não é para qualquer lugar do mundo, e nem para o mundo inteiro. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quando nós entendermos desse ponto de partida aqui, nós vamos entender muita coisa. Por que Jesus veio e pregou 3 anos e meio só para os filhos de Israel? Porque ele estava cumprindo parte das 70 semanas de Daniel. Porque a última semana seria cortada pelo meio. É quando seria tirado o sacrifício. E seria tirado o Messias, né? Então, as 70 semanas estaria determinadas sobre o povo de Daniel. Veja, então, você pode deixar marcado aí, nós vamos voltar a ler Daniel capítulo 9, mas na sua Bíblia, São Mateus capítulo 24, versículo 15, quando Jesus estava falando sobre o sermão do monte, sobre o sermão do final dos tempos, né? O sermão profético do princípio de dores e terremotos do fim do mundo, em São Mateus 24, versículo 15, a palavra diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Presta atenção. Então, veja que Jesus lá na frente se refere
a algo que Daniel falou aqui. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. São semanas proféticas. Uma semana tem 7 anos. Então, uma semana profética, ela é 70 anos também. Então, por isso, uma semana tem 7 dias. Uma semana natural para nós 7 dias. Mas uma semana profética, ela é 70 anos. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 7 vezes 7, 49. Então, seria 490 anos para se cumprir essas 70 semanas de Daniel. Veja. Então, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e o sexto propósito era ungir os santos dos santos. Então nós vamos estudar cada um desses propósitos. Não tudo nesse culto, mas nós vamos ter uma sequência para que nós possamos entender coisas maiores que Deus tem revelado através desse profeta, para que nós possamos compreender. Versículo 25, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. Veja, 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, é 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Então, da saída da ordem para restaurar o templo, é que começava a contar o tempo dessas 70 semanas de Daniel. Mas 62 semanas seriam contadas desde a saída da ordem até o Messias ser tirado. Veja, até o Messias ser tirado. Então, seriam 62 semanas. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse príncipe que havia de vir? O príncipe de Roma. O imperador de Roma, o príncipe que havia de vir. E o povo do príncipe que há de vir, não é o príncipe Messias, aqui está falando de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. O povo do príncipe que há de vir, quer dizer, que era um rei, um imperador, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, que é aquele templo que Jesus falou para os discípulos, que não vai ficar pedra sobre pedra. Foi destruído pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo. Veja. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O Messias firmará um concerto com muitos por uma semana, porque até ali tinham dado apenas 62 semanas. Mas as outras que tinham contados aqui. Então está falando aqui agora de uma semana. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Que foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Aqueles bodes, touros e pombinhos sacrificavam no templo. Valeu até o Cordeiro de Deus ser sacrificado na cruz do Calvário. Dali em diante, até o ano 70, do ano 33 até o ano 70, os judeus continuaram sacrificando. O templo continuou em Jerusalém. Eles sacrificavam. Milhões e milhões de animais morreram em vão, porque o sacrifício provido por Deus já havia sido sacrificado sobre o Monte Calvário. Mas na metade das semanas fará cessar o sacrifício,
e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Amém? Agora vamos partir para a mensagem, as 70 semanas de Daniel, a introdução, a instrução de Gabriel a Daniel. Se você vai ler aqui, você vai entender melhor. E no capítulo 10 ele vai falar sobre os acontecimentos dos últimos dias, que quando o anjo Gabriel veio a Daniel, primeiro, quando ele veio a Daniel, primeiro ele foi retido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias. Então Miguel saiu ao encontro, a socorro de Gabriel, porque Miguel é superior a Gabriel. Gabriel, quem é o anjo Gabriel? Ou arcanjo Gabriel? Às vezes a Bíblia chama de anjo, mas ele é arcanjo. Quem é ele? Ele é o anunciador. Esse é o anjo anunciador. E Miguel é o anjo da guerra. É aquele que sempre sai com a espada para lutar e para defender. Então, Gabriel foi o anunciador da primeira vinda de Cristo e também o anunciador da segunda vinda de Cristo. Então, esse é o anjo anunciador. Veja, na mensagem As 70 Semanas de Daniel, a primeira parte, a instrução de Gabriel a Daniel, página 39 e 40. Visto que isso é um assunto profundo, é uma matemática dessas contas aqui, que muitos eruditos e estudiosos marcaram o fim do mundo. Os adventistas e um movimento antes dos adventistas do sétimo dia marcaram que ele ia voltar em 1880, não sei o que lá, agora não me lembro bem a data, e ele não voltou. E muitos deles fizeram até asas, fizeram umas armação assim, colocaram pena, que eles iam voar e foram para o campo, um lugar aberto, naquela noite Cristo ia voltar. E eles oraram, clamaram, gritaram, e ele não voltou, se rebelaram, muita gente desviou e formaram uma outra denominação. Depois veio um outro segmento religioso, e disse que ele ia voltar em 1914. Também não veio. E outro veio e falou que o mundo vai acabar em 1919. Veja, mas Deus enviou um profeta, porque faltava cumprir partes da profecia. Malaquias 4 não estava cumprido, nem em 1914, nem em 1919. Ele já estava na terra. Esse jovem já tinha nascido, mas seu ministério ainda não estava em evidência. Então, veja. Então ele diz assim no parágrafo 39 e no 40, ele diz assim: Mombrana tinha lido muitos livros, tinha ido na biblioteca da cidade, estudado muitos livros de estudiosos e sobre as 70 semanas de Daniel, para ele ter uma conclusão, e ele estava estudando o que um falou, outro falou, para ele pregar sobre este assunto. E então a irmã Meda estava preocupada. Ela estava preocupada, ela disse, minha esposa disse, como espera que nossa gente, que é gente pobre, e muitos deles sem instrução, tal como nós, entendam tal coisa como essa? Nem a esposa do Mombrana estava acreditando que o povo ia entender o que o Mombrana ia pregar. Como pode uma pessoa que não sabe ler entender uma coisa como essa? E eu disse, Deus dará a resposta. Amém? Amém? Você crê? Amém. É Deus que vai te dar a resposta. Amém. É Deus que vai abrir o entendimento. Amém. Aleluia. Então ele disse, eu disse, Deus dará a resposta. Não importa quão complicado seja, Deus pode quebrar e fazê-lo simples. Amém? Amém? Porque nós somos uma porção daquela gente que está ansiosa, orando por aquele dia e aquela hora. E nossos olhos estão fixos para o céu e estamos vigiando por sua vinda. E eu estou seguro de que Ele nos mostrará. Aleluia. E agora não nos dirá o dia ou a hora, porque nenhum homem conhecerá isso. Porém, certamente nos dirá o dia da semana em que estamos vivendo, se tão somente pudermos captá-lo. Louvado seja Deus. Vamos resumir aqui um pouco, né? Então ela disse, olha, como que espera que nossa gente vai entender? Deus dará a resposta. Louvado seja Deus. Então, no parágrafo 70 desta mensagem, ele diz assim, veja,
ou parágrafo 71, ele diz assim, vou ler os 70 também, né? E agora, as 70 semanas começam, agora, captem isso, logo após a igreja ser tirada. Agora, todos que entendam, digam amém. Amém. De Apocalipse capítulo 6 a Apocalipse capítulo 19, versículo 21. E nesse período aí, que tem muita batalha, né? Tem muita batalha. E talvez vocês, né, que são um povo simples, nós somos um povo simples, e não temos acesso ao inglês, e há muita coisa lá fora, mas existem muitas linhas de pensamento aí, o que acontece nesse período de Apocalipse 6:1 até Apocalipse 21:19, ou 19:21, né? Existe muita coisa aí, e nós vamos estudar no centro da palavra, para que você esteja seguro, não chacoalhado para lá e nem para cá, mas você esteja seguro. Veja, porque não tem como você se defender se você não conhecer a arma que você vai usar, a palavra. Veja, então ele diz, de Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21 está ligado com a 70ª semana. Porquanto devemos deter-nos e explicar antes de prosseguir adiante. Qual é a 70ª semana? A última semana. Porque então ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então uma semana eu disse que ela é 7 anos, é 7 dias na nossa semana natural, mas no tempo de Deus profético, ela é 7 anos. Ela é 7 anos. E a metade de 7 é 3 anos, é 3,5. Por isso Jesus pregou 3 anos e meio, e 3 anos e meio ele deixou para o final, que ele vai tratar com os judeus outra vez. Porque as 70 de semana de Daniel não está ligado para nós, gentio. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, isso se refere diretamente ao povo judeu. É claro que essas coisas elas entrelaçam, mas Deus não trata com judeu e com gentil ao mesmo tempo. Veja, porque agora nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo das 7 eras da igreja, em que Deus lida com a noiva cosmopolita de toda a raça, de todos os povos, de toda a nação debaixo do céu. Mas quando Jesus veio para pregar os seus 3 anos e meio, ele veio para os seus, São João capítulo 1, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus, hoje não é mais ser filho de Abraão, da linhagem de Isaac, de Jacó, e isso. Então, para ser filho de Deus, é feito através do novo nascimento, porque crê no nome dele. Mas primeiro ele veio para os seus não receberam, crucifica ele, fora com esse, né? Veja, mas ele daria uma nova chance para seus filhos, porque ele quebrou a última semana ao meio, ele partiu ao meio e deixou 3 anos e meio para tratar com eles no final, que vai ser quando vai ser selado os 144 mil. Veja, então vamos ler aqui um pouquinho, né? O tempo vai passando. Então ele diz, então isso deve ser explicado, ele diz, devemos deter-nos e explicar porque dessas 70 semanas, porque se você não faz, você passará por altos esses selos, está vendo? Não é eu que disse, é o Moran disse, se você não estudar isso aqui, você vai passar por alto os selos. Passará por alto as trombetas, passará por alto as taças, essas pragas, os 3 espíritos imundos de rãs, esses 3 ais, a expulsão do dragão vermelho, a mulher no sol. Todas essas coisas você passará por alto se você não estudar as 70 semanas de Daniel. Você passará tudo por alto se você não fez, porque toma lugar aqui mesmo nesta 70ª semana. Isto é onde toma lugar. Parágrafo 72. Agora, o profeta Daniel havia estado na Babilônia por 68 anos. Vocês, os que querem confrontar as referências e economizar parte do tempo que eu tenho tido,
que confrontar 68 anos. Ele foi em cativeiro no ano 606 a.C. E quando a visão veio a ele, era o ano 538 antes de Cristo. De 538 a 606, sobram, dá 68 anos. E havia estado 68 anos na Babilônia entre pagãos e ainda tinha vitória. Veja, louvado seja o Senhor. Então, Mombrana fala sobre Levi Petrus, que era um missionário que traduziu, acho que 1 milhão de Novo Testamento para o hebraico, para levar para os judeus na Palestina. Ele queria que eles recebessem o Messias. E eles pagaram a passagem do Mombrana no avião, por Mombrana ir lá em Jerusalém, ir em Israel, para mostrar os sinais que Deus estava fazendo através do ministério de Mombrana. E o Mombrana estava disposto a ir. Eles disseram: Mombrana, se o judeu vê um profeta fazer os sinais, eles vão crer. E o Mombrana estava disposto. E ele foi, e ele estava no Cairo, no Egito. Ele ia voar até a Arábia Saudita. E de lá ele ia em Israel, e o anjo de Deus impediu ele de embarcar naquele avião. Impediu ele de embarcar no avião. Veja, de Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21, então, o profeta diz que está ligado às 70 semanas de Daniel. No Evangelho de São Lucas, capítulo 21, São Lucas 21, nós lemos aí então, São Mateus 24, do versículo 15, diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Para nós adiantar aqui, enquanto você acha aí São Lucas capítulo 21, versículo 24, a abominação da desolação é a mesquita de Omar, que é um templo muçulmano que está construído nas bases onde era construído o templo de Salomão. Então, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, atenda. São Lucas capítulo 21, versículo 24. São Lucas 21, verso 24. Então veja que Jesus está falando que haveria um tempo em que os gentios estariam dominando sobre Jerusalém, sobre a Terra Santa, e eles estariam ali, E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Quando aconteceu isso? No ano 70 da era cristã, quando Nabucodonosor com seu exército, quando o general Tito com seu exército sitiou Jerusalém e mataram os judeus, queimaram o templo, derrubaram o templo e levaram eles cativos para todas as nações. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Aqui nós teríamos duas mensagens também para pregar, 2 cultos sobre tempo dos gentios e plenitude do tempo dos gentios. São 2 assuntos diferentes um do outro, estão ligados, mas diferentes um do outro. Tempo dos gentios. Nós vamos ver aqui na mensagem, que tudo que eu falar aqui eu vou mostrar nas mensagens, que isso não é uma invenção, é o que o profeta nos ensina, todas essas coisas, tempo dos gentios, plenitude dos tempos dos gentios, quando nós pudermos compreender a cronologia do tempo, dos acontecimentos das coisas. Quando é que começou o tempo dos gentios? Porque houve um tempo que gentil já quer dizer que é gente, quer dizer descendência de Cão, quer dizer Cão, idólatras. Eram pessoas que não tinham valor para Deus, ou eles estavam fora do pacto, eles estavam excluídos do pacto de Deus. Mas você vai ver que Deus, Ele abriu um espaço aí no meio das 70 semanas de Daniel e deu uma oportunidade para esses Cão, os gentios, que eram nós, idólatras, e deixou de trabalhar com os judeus para dar uma oportunidade aos gentios. Veja, então, nós lemos aí que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete.
Porque Deus vai tirar eles de lá também. Eles não vão pisar lá. Veja. Então, nós podemos voltar ou ir um pouquinho para frente. Romanos capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Romanos está depois de Atos dos Apóstolos. Aos Romanos, capítulo 9, versículo 6. Romanos, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Aí está o negócio. Nem todos que são de Israel é um israelita. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Israel, em Isaque, será chamada a tua descendência. Ismael era filho de Abraão também, mas ele não era o filho da promessa. E nem por ser também da descendência cronológica de Isaac, também não é isso. Porque a eleição está acima desse nascimento. Eu nasci na casa de crente, então eu sou crente. Eu sou parente de crente, está garantido que vai para o céu. Não confia não, porque a palavra não está dizendo assim. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os filhos da promessa, aqueles que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, veja, ainda Romanos 9, agora versículo 25. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Quem que era esse? Os gentios, que não era povo de Deus. Então ele disse, eu chamarei meu povo. Então havia profecias a respeito dos gentios, de nós gentios. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Veja. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Então Israel não é os filhos de Deus, Israel é são servos do Deus vivo. E os gentios é contado como filhos de Deus. Aleluia. Versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então pode ter 5 milhões de judeus hoje em Israel, mas apenas o remanescente. O que é remanescente? É um pouquinho, um pouco escolhido, 144 mil, e este será salvo. Esses crerão no Messias. A noiva de Cristo hoje também é o remanescente de Deus. Há milhões de evangélicos, há milhões de protestantes no mundo, mas só um remanescente recebe a fé de Rabi. Veja. Então, só o remanescente seria o salvo. Ainda Romanos, capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço? Cristo. Apareceu um homem lá dizendo que ele era o Messias, não sabia de onde ele nasceu, aquele negócio todo, os sacerdotes não puderam crer, e ele aos 12 anos de idade já discutiu com o sacerdote no templo, e falando sobre a palavra de Deus, eles estavam maravilhados. Menino, onde tu estudou? Tu não é numa família tradicional nossa, como é que sabe tanto essas coisas? E José e Maria tinham ido para a festa, e ele se turmou no meio da multidão, ficou para trás. Eles já tinham caminhado acho que 2 dias, e daí as famílias iam a Jerusalém adorar. Quando elas voltavam tudo junto. E aí a criançada, os meninos, a rapaziada, vinha conversando e brincando no caminho e tudo mais. E eles pensavam que Jesus estava no meio. Quando eles andaram acho que 2 dias, eles perceberam que faltava Jesus. Voltou para trás, Maria e José correndo para trás.
e procurou, vasculhou Jerusalém inteiro. E o lugar que eles não pensavam que ia encontrá-lo, encontrou ele no templo, debatendo com o sacerdote. E aí chegaram para ele e disseram: ô filho, tu deixou nós com o coração desesperado. Nós te procuramos tanto. E olha onde tu estás aqui, por que não nos avisou? Ele disse assim: não sabeis que convém que eu tratar dos negócios de meu pai? Veja. Então estava ali Jesus tratando dos negócios do pai, né? Porque ele era o próprio Deus encarnado entre os homens. Ele era uma pedra de tropeço. As pessoas não podiam crer que um rapaz daquele, um menino daquele, ora, era o Messias. Não podiam crer com um moço como aquele. Aí Jesus reclamava de Jesus, porque Jesus entrava na casa das pessoas. Ele entrava na casa de prostituta, não lá no bordel, mas na casa dessas pessoas, que às vezes eram prostitutas porque eram carentes, eram pessoas que caíram nesse tipo de vida, mas tinham vontade de sair daquilo, mas a pregação do sacerdote não ajudava as pessoas, elas têm autoestima para largar esse tipo de vida. E Jesus, quando Jesus chegou, a pregação de Jesus comoveu o coração dessas pessoas. E eles então viram uma pessoa pregando algo diferente, que a sua palavra compungia os corações. E um certo dia mandaram prender Jesus, sacerdote, falaram assim: ó, vai prende aquele impostor lá, porque ele está fazendo muito barulho, juntando muita gente, está pregando uns negócios aí, daqui a pouco vai haver uma rebelião em Israel. Mandaram dois guardas chegou lá e queria prender Jesus, mas aí convenceram eles a ouvir o sermão primeiro. E quando eles ouviram o sermão, o irmão Brando disse assim, que um esticou o beijo pro outro e falou assim: eu, hein? Igual esse aí nós nunca vimos ninguém pegar. Pegou e voltou para trás. Quando chegou lá no templo, e eles estavam tudo furiosos: cadê o homem que nós mandamos vocês prender? Ele falou assim: olha, nós nunca vi homem pregar coisa que aquele homem está pregando, não. Porque era uma rocha de escândalo. As pessoas se escandalizavam. Como é que um camarada aquele, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, andava falando tais coisas, expulsando o demônio? Aí colocaram um rótulo nele: príncipe de Beelzebul. Ele expulsava o demônio pelos príncipes de Beelzebul. E então, veja, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço. E todo aquele que crer nela não vai ser confundido, mas sem quem crer. Amém. Veja, então a palavra ainda hoje é isso. Jesus é a palavra. E a palavra ainda é isso. Para uns é um tropeço a Bíblia. Eles querem se livrar, porque eles querem ter um casamento do jeito deles. Daí a Bíblia se torna um tropeço. Para muitos a mensagem é um tropeço na vida deles. Na vida financeira, na vida espiritual. Mas para nós a mensagem é a solução para nós. Eu conheci um homem uma certa vez, e ele creu na mensagem por muito tempo. E ele é um homem próspero. Ele tinha uma empresa próspera e ele era um denominacional e ele creu na mensagem. Quando ele veio para a mensagem, ele teve que levar os negócios mais corretos. E nesse período, quando ele veio para a mensagem, logo depois seus negócios começaram algumas coisas não darem muito certo, por algumas decisões que ele tomou, e ele veio à falência. E então ele desanimou na fé. E ele ficou meio que ia, meio que não ia, e ficava um tempo que não ia mais, aquela coisa toda e tal. E até que passou uns anos, ele falou assim: ó, eu vou no fórum e vou mover um processo contra essa mensagem. Por causa dessa mensagem eu estou pobre hoje. Será que seria um eleito uma pessoa como essa? Para ele a mensagem foi um tropeço, porque ele diz assim, ó, que se eu não tivesse nessa mensagem, porque quem conhecer essa mensagem conhece a reta justiça de Deus. Se eu não tivesse nessa mensagem, eu tinha sonegado imposto, eu não precisava estar desse jeito. Olha a situação que a pessoa chega. Então quer dizer que a mensagem tornou-se um tropeço na vida dele. Então a mensagem é Cristo, Cristo é o tropeço. Então, a rocha de escândalo, pedra de tropeço, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que crer nela, não será confundido. Mensagem A Escritura na Parede, parágrafo 13. A Escritura na Parede, parágrafo 13.
profeta diz assim: e muitos de vocês recordem que Nabucodonosor foi o princípio dos reinos gentílicos, a cabeça de ouro, daquela estátua da visão de Daniel. Então Nabucodonosor foi o princípio dos reinos gentílicos. Então o tempo dos gentios começou a contar com Nabucodonosor. Daniel estava em Babilônia. Veja, que era aquela estátua que descrevia todos os reinos da terra. Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Depois veio o reino da Grécia. Depois da Grécia veio o Império Romano. Era o império que dominava o mundo. Então da Grécia, da Nabucodonosor, Babilônia, veio os gregos. Dos gregos veio os romanos, né? E depois o Império Pagão Romano vem a parte das pernas, né? Que é uma mistura de ferro e barro, né? Que não dá liga, mas compunha a estátua. E ele havia subido até Jerusalém, muitas milhas de distância, e havia capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e os fez deles escravos, e eles usaram seus cientistas e assim por diante. Então o que era a Babilônia? Babilônia quer dizer confusão. Sabe como era a Babilônia? Babilônia é um império de Nabucodonosor que foi se espalhando ali pelo Oriente. Toda nação que eles conquistavam, eles não matavam o povo tudo. Eles pegavam, subjugavam aquela nação, colocavam uma pessoa que era natural daquele país, colocava como um governante debaixo do domínio deles e fazia aquela nação pagar imposto para eles e pegar os jovens, as pessoas mais estudadas, as pessoas melhores e levavam para a Babilônia para eles trabalhar para o reino. E não proibia eles de cada um. Podia ser assírio, podia ser judeu, podia ser grego, podia ser fenício, podia ser da Líbia, podia ser da Síria, da Arábia, podia ser da onde que fosse. Todos eles vinham de seu país e traziam a religião deles para a Babilônia. Cada um fazia um templo para seguir. Por isso, nesse tempo que nós vivemos, se chama confusão babilônica. Não é proibido ter religião, não é proibido adorar, cada um tem a sua. Então é uma confusão. Veja, aquele modelo lá era um modelo natural, e hoje nós estamos vivendo num mundo espiritual que é o reflexo de Babilônia. Então, cada um tem a sua religiãozinha. Por isso que na mensagem não pode funcionar. Cada um vem, mas quer trazer sua... Eu sou da mensagem, mas eu creio sim. O pastor falou, mas para mim é assim. Cada um quer trazer uma coisa da onde veio. Não, nós temos que despojar de tudo. Tudo nossas ideias. Amém. E coisas velhas, denominacionais do passado. Nós temos que jogar tudo fora. Nós não temos mais parte com Babilônia. Nós cremos na pura e original palavra de Deus, revelada por um profeta nesta era. Tinha a comissão de preparar um povo para o arrebatamento. Por isso essa mensagem veio para fazer a limpeza. Daniel estava em Babilônia, mas a religião de Babilônia não influiu nele. Nós lemos aqui o profeta dizendo que ele estava ali por 68 anos. Ele foi para lá quando tinha uns 14 anos de idade. 68 anos de idade, de 68 anos ele estava em Babilônia, mas ele ainda continuava crendo piamente no seu Deus. Aleluia. Então veja, né? Nós vemos então que esse foi o princípio do reino gentílicos. Nabucodonosor, né? Foi o princípio dos reinos gentílicos. Veja, então o profeta fala que é a mesma coisa que a Rússia, né? Ele diz assim, parágrafo 14, estou lendo a mensagem, a escritura na parede. Exatamente como a Rússia fez quando ela foi à Alemanha, e aí está, porque eles têm a bomba atômica e outras coisas, obtiveram aqueles cientistas alemães. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e levaram até ali. E eles mesmos não tinham isso, mas eles foram e obtiveram aquelas coisas exatamente como Nabucodonosor fez com os judeus. Então, eles pegaram os judeus e levaram todas as coisas boas de Jerusalém e eles ensinaram para os babilônicos. Né? Então, você pode ver que o copeiro, né, era judeu. Daniel se tornou, era um homem importante nos cargos públicos, cuidava de finança.
nós vemos lá Mardoqueu também, e tudo eram pessoas honestas, que sabiam cuidar de finanças, né? E outros cozinheiros e tudo mais, eles pegavam os judeus, porque os judeus entendiam da coisa, eles entendiam de cultivar a terra, eles entendiam das estações do tempo, a época de plantar e tudo mais, né? E até hoje o mundo está se beneficiando das coisas que os judeus entendem, né? Das coisas que os judeus entendem. Por exemplo, esse plantio direto que nós vemos aí, que apareceu uns 20 anos para cá, 20 e pouco anos para cá, foi desenvolvido em Israel, né? Era comum se ver, anos atrás, quando eu tinha lá uns 10, 12 anos, nós via que quando colhia o trigo, a ceifa passava, a colhedeira passava, sobrava aquela palha do trigo, logo vinha um fogo lambendo tudo atrás, queimava toda a roça. E aquilo era o adubo, e aquela folhagem, aquela palha de trigo que ficava na terra, os judeus descobriram que ela ajudava na seca, manter a umidade na terra. É assim ou não é, irmão? É assim. Quem descobriu? Quem desenvolveu essa técnica? Cientistas judeus, agrônomos judeus. Então nós vemos que o tempo dos gentios começou com Nabucodonosor, né? Na mensagem A Festa das Trombetas, nós estamos aqui mostrando e nós, mais à frente, tudo que nós vamos estudar, essa é a base para o que nós vamos estudar. Veja, parágrafo 144 da mensagem A Festa das Trombetas. O profeta mensageiro diz assim: agora, esse chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo, observe Apocalipse 8:7, se vocês querem anotar. Notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue e fogo sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Veja, parágrafo 152. E agora observe, uma trombeta soava, e isso era para reuni-los. Agora, a primeira trombeta soou e houve saraiva, sangue, fogo borrifado sobre a terra, exatamente como foi no Egito, preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação, e esses anos têm sido prolongados até agora, tem sido o ano de Pentecostes. Estão vendo? Agora o soar para os judeus vem em seguida, porque eles também serão chamados para a festa da expiação. E no período da grande tribulação, quando essa trombeta soar, então vai cair na terra saraiva, fogo, enxofre, vai cair uma chuva de granizo com um peso de um talento sobre a terra, a Bíblia fala. As pessoas ficam admiradas hoje, cair do tamanho de ovo de galinha e coisa, espera aquele tempo chegar. Espera para ver o que esse mundo vai sofrer, né? Então veja, então lembrando disso, que o tempo seriam prolongados. Então Deus enviará duas testemunhas, Elias e Moisés, para chamá-los para a expiação, porque a expiação é Cristo veio fazer a expiação, mas eles não receberam. Se você ler nessa mensagem, você vai entender que o Bombrana fala aqui sobre que um perdão só é válido como perdão quando é aceito como perdão. E ele usa aquela história daquele rapaz, aquele americano lá, aquele soldado que fugiu da guerra e ele desertou, então ele foi condenado à morte. Mas um amigo dele, tendo compaixão dele, e disse: olha, eu vou fazer algo por ti, eu vou te salvar, vou te tirar dessa cadeia. Gostava muito dele. E ele encontrou-se com Abraham Lincoln. Naquele tempo andava-se a cavalo, né? E Abraham Lincoln, ele chegou em Abraham Lincoln e disse: Senhor, eu tenho meu amigo que ele está preso e ele foi condenado à morte, ele será fuzilado, mas ele não é um mau rapaz, ele é de boa família, ele tinha boa intenção, mas lá na hora da guerra, do calor da guerra, daquela confusão toda, e tiro de canhão, e tiro de escopeta, e gente morrendo, e sangue correndo, e tudo mais, ele teve um surto lá, e ele fugiu da guerra, ele desertou, e agora ele foi condenado à morte, ele está preso, e ele vai morrer. E a única coisa que pode tirá-lo de lá da cadeia é uma assinatura do senhor presidente da República. E Abraham Lincoln pegou um papel que estava no seu bolso e pegou uma caneta e escreveu o nome do moço e diz assim: está perdoado. E aquele rapaz saiu dali com um cavalo, com toda a corrida, e foi para aquele lugar, para a sua cidade.
E todos os familiares, os parentes estavam esperando que essa seria a única forma daquele rapaz receber o perdão. E quando chegou lá, e ele pediu para falar com o carcereiro, e mostrou para aquele rapaz o papel onde estava escrito, com a grafia, a letra de Abraham Lincoln, está perdoado. E ele deu uma olhada naquilo e falou assim, eu nem acredito nisso. E ele virou-se assim, e virou meio de lado, não quero nem ver o que você tem para falar. E ele disse, não, está aqui. Ele disse, olha, se fosse mesmo de Abraham Lincoln, tinha o timbre da presidência da República aí. Tinha o brasão da presidência da República nesse papel. Veja. Mas aquilo estava escrito não em papel oficial, mas aquela era a assinatura do presidente. Cristo não veio da maneira oficial que os judeus pensavam que ele vivia, numa família tradicional em Jerusalém, ou que ia descer uma escadaria de ouro do céu, ia descer um príncipe lá naquela escadaria. Não, ele nasceu numa família pobre, e ele nasceu mesmo num estábulo, e veio de uma família de carpinteiro. Veja. E então ele disse, olha, não, eu não acredito nisso aí, e não quis receber. Então quando veio, no outro dia ele foi fuzilado e foi morto, e então a família levou o assunto para a corte, e quando julgaram lá na Suprema Corte, porque tinha que matar aquele rapaz, se eles tinham a assinatura presidencial num pedaço de papel que dava liberdade àquele rapaz. Então os juízes chegaram à seguinte conclusão, que um perdão só é válido como perdão quando é aceito como perdão. E o Mumbrana diz que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos judeus, por todos. Só que para os judeus não valeu como perdão, porque eles não aceitaram como perdão. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele disse, isso aí não é o nosso perdão. Então não valeu para eles. E as pessoas, elas querem colocar a gente no céu que Deus não coloca, e às vezes quer tirar a gente do céu que Deus vai colocar lá. Há poucos dias uma irmã perguntou, pastor, mas e aquelas pessoas que morreram ali, depois que Jesus veio, e elas continuaram sendo judeus fiel, eles oravam, eles jejuavam, eles buscavam a Jeová, eles estavam fora do pacto, porque agora não fazia mais sentido. Esse orar, jejuar e buscar a Jeová, isso não valia mais, porque agora Deus tinha levantado um sacrifício na cruz do Calvário. Amém. Senão, então ele teria morrido na cruz em vão. Ora, se Deus tem que respeitar sistema religioso, porque as pessoas são sinceras, então essa mensagem, para que você estaria seguindo isso? Para que você receberia essa mensagem? Renunciar ao mundo e às dominações, se Deus tem que respeitar sistema feito pelo homem. Por isso Mumbrana pregou a mensagem, porque não somos uma denominação. Amém. Se você ler aquilo ali, você vai ver que é duro, mas é a realidade. É a realidade. Deus agora está tratando com um povo predestinado, escolhido, não segundo os olhos do mundo. Ora, aquela mulher lá no poço, aquela samaritana, aos olhos dos judeus, aquilo era uma rameira de baixa categoria. E aquele homem lá no templo era o senhor fulano de tal. Mas veja o que o Mumbrana fala sobre ele. Veja, ela quando viu o Messias, ela prontamente, ela começou a conversar, mas ele foi falando algo e entrou no espírito dela. E ela disse, eu vejo que tu és profeta. Porque nossos pais disseram que quando o Messias vier, ele fará as coisas que tu estás fazendo. Então veja, mas aqueles que estavam no templo, eles conheciam a Bíblia desde pequenos, liam ela estava na cabeceira de sua cama, seus pais liam toda manhã, eles eram instruídos na lei, e quando o Messias apareceu, eles falaram, fora com esse aí, esse malfeitor, vamos matar ele, crucifica ele é imundo, ele entra na casa de pecador, ele entra na casa de prostituta para comer, ele bebe vinho junto com as pessoas por aí. Aí Jesus disse assim, olha, veio uns que não bebia vinho, e nem entrava na casa de pecador, nem comia com os pecadores, vocês mataram ele. Agora vem o Filho do Homem, entra na casa de pecador, come com ele, depois vocês falam que ele é do demônio. Então o povo nunca estava contente com o que Deus fazia. Veja,
Então ali estava o Messias. O Messias. Ainda aqui nesta mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 152, que eu li, o profeta disse que a trombeta soava para reunir o povo. Então Israel será reunido sobre uma trombeta. Elias e Moisés estará pregando ali para chamá-los para a expiação. Parágrafo 153, ele diz: isso tem sido o chamado da igreja para fora, observem atentamente. Agora, o qual posteriormente ele os levou para a terra da promessa. O que ele fará a mesma coisa no que, em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Então, o primeiro êxodo foi Deus tirando um povo de uma terra natural, Egito, para entrar numa terra natural, que era a terra da Palestina, mas era a terra da promessa. O segundo êxodo foi Deus tirando o povo da lei para trazê-los, introduzi-los na graça. E o terceiro êxodo é uma saída das organizações religiosas para serem introduzidos na original palavra de Deus. Amém. Veja, então, é uma saída da tradição pentecostal mundana para a genuína expiação, porque a expiação está na palavra original. Amém. Aleluia. Então aí está a expiação. Veja, embora que as denominações têm poder para orar por pessoas, e as pessoas são santificadas, e largam de beber e de fumar, e mudam de vida, mas passa alguns anos, você vai ver que as mesmas pessoas voltam para as mesmas práticas. Volta para a televisão, e volta para os programas imorais, para as coisas mundanas, para as roupas pervertidas, porque eles não têm uma palavra que sustenta as pessoas. Eles só sabem dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus fez milagre, que Jesus cura isso aqui, que Jesus fez aquilo outro. Eles não têm um alimento. Veja, e mesmo os que vêm para a mensagem, se eles não entrarem na promessa, eles voltam também. Eles voltam para as mesmas práticas, porque a palavra não faz efeito na vida dessas pessoas. Veja, voltam para a mesma prática, não está comendo pão, não está comendo maná, está faltando algo, tem que ter alguma coisa para dar uma emoção, aí tem que ser, sei lá o que é, uma novela ou é alguma coisa, quer alguma coisa. Será que essa mensagem não é suficiente para alegrar a nossa alma? Será que isso aqui não é suficiente para nos manter? Precisa alguma coisa fabricada por Hollywood? Veja, então Israel estava ali, Israel era um tipo da igreja hoje, A igreja foi chamada para fora para a genuína expiação, para fora do sistema nacional para a genuína expiação à palavra. Israel foi chamado para fora do Egito para introduzi-los na terra da promessa. Veja, mensagem de festa das trombetas, parágrafo 155, ele diz, 155 ele diz, e observe agora, exatamente, a continuidade da escritura é exatamente a mesma. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. O que é o sétimo selo? O que é o sétimo selo? Se fala muito no sétimo selo, nós falamos no sétimo selo, mas vamos entender essas coisas devagarzinho. Nós temos tempo, Deus está dando tempo para nós entender isso. Porque essa é a diferença. Porque há alas na mensagem que diz assim, o sétimo selo não foi aberto, 6 foi aberto, o sétimo não foi. Agora eu vou dizer uma coisa para você, com toda a categoria, sem medo de errar e com toda certeza. Para os outros selos serem abertos, 6, o sétimo tinha que se abrir primeiro. Você fala, pastor, mas então está o inverso. E é isso mesmo, o inverso. É o inverso. O sétimo tem que abrir primeiro, para o sétimo abrir os 6. Aí você fala assim, o que é o sétimo selo? Cristo. Mas Cristo em quem? Cristo em um profeta. O sétimo Umbanda diz assim, o mistério do sétimo selo é o mistério do sétimo anjo. Então, é o mistério do sétimo anjo, é o mistério do sétimo selo. O sétimo selo foi aberto. Veja, Deus em simplicidade. Deus em simplicidade. Veja, é a abertura do selo. Então o sétimo se abriu, e o sétimo selo abriu os 6 selos.
porque era Cristo em um profeta. Quando o irmão Branham estava pregando sobre o sétimo selo, ele disse: e agora o Cordeiro está aqui ao meu lado. Veja, era o Cordeiro que disse aquelas coisas para ele. Aquilo não foi livros que ele leu e disse: ó, isso aqui significa isso, eu peguei esse desse livro, aquilo outro. Ele até pensava em fazer isso, mas quando o Cordeiro veio e abriu o selo para ele, ele já estava 1 milhão de milhas fora do alvo. 1 milhão de milhas fora do alvo. Então, que a sétima trombeta é para Israel, o sétimo selo é para nós. Veja. E nós descobrimos sobre o sétimo selo que quando essas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, elas foram dadas vestes, não que elas tenham ganhado. Então, a diferença ali sobre essas almas debaixo do altar. Tem as almas que foram dadas veste branca e aquelas que ganharam veste branca. E eles foram dados veste branca, não que eles tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como nação. Não que a nação inteira vai ser salva, mas como nação. 144 mil, 12 mil de cada tribo. Né? Então é salvo como nação. Deus lida com Israel como nação. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram coisas que eles fizeram sobre isso, olhem, eles, Stalin, Hitler, todos aqueles ditadores, tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo que para repassar isto para alguns recém-chegados, mas já o estudamos, sob essa mesma era que houve na Alemanha, todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra, mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus. E estive lá nos antigos lugares onde eles queimavam seus corpos e cremavam, e usavam suas cinzas para fertilizar a terra, crianças judias, mulheres e tudo. Então eles tentam negar isso, leve-os até lá e mostre-lhes onde isto foi feito. Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque esse foi o tempo de chamá-los agora de volta à expiação. Ele ainda está sob a expiação de um cordeiro natural. O verdadeiro cordeiro de Deus é a expiação, e eles o rejeitaram. O sangue tem estado sobre eles desde então. E observe, aprontando o povo, com perfeito, então, a sétima trombeta, o sétimo selo, são perfeitamente juntos a perseguição dos judeus. E observe em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. Agora observe atentamente sobre a sexta trombeta, Apocalipse 9, 13, sobre a sexta trombeta, observe, havia 200 mil cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sobre a sexta trombeta. Agora, não há 200 mil cavaleiros no mundo, mas havia 200 mil cavaleiros. Observe isso. Quero que vocês entendam isso de modo que vocês possam ver. Não eram cavalos naturais, não era alazão, nem quarto de milha, nem cavalo inglês, nem árabe. Eles respiravam fogo, tinham couraças de jaspe, tinham caudas, e extremidades na cauda pareciam uma serpente, e a cabeça de uma cobra na extremidade disto, picando. Estão vendo? Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos esses anos, diabos sobrenaturais. Que era isto? O antigo Império Romano sendo revivido, a perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos por quase 2000 anos junto ao rio Eufrates. Não podem cruzar até a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar ao outro lado. Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden. Mas eles estavam presos lá, 200 mil diabos de perseguição. Parágrafo 160 da mensagem, a festa das trombetas eu li. Parágrafo 161, 163. E observe o que acontece sobre esta sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus, a perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais. Quase 2000 anos, então, soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus. Vocês dizem, bem, isso não é romano, é o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Agora observe o Israel natural, a igreja espiritual agora, enquanto separamos
isto aqui, soltos contra os judeus. Vocês recordam sobre o sexto selo, como cada um daqueles mártires, de acordo com a palavra de Deus, receberam vestes. Foi-lhes dado pela graça, porque eles foram cegados para que não pudessem ver seu evangelho, para que este povo pudesse ser chamado para fora dos gentios, para a noiva. Foram-lhes dado veste, a Bíblia diz aqui sobre essa trombeta, aqueles judeus os quais absolutamente são contra Cristo e tudo. A razão por que eles são é porque a Bíblia diz que estão cegos, e eles foram cegados por amor de vocês. E o justo Deus sabe que eles receberiam, mas eles foram cegados para o bem de vocês. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. E lá está aquele império romano preso lá. Por quê? Por poderes eclesiásticos. O que Roma pagã tornou-se a Roma papal e foi presa lá em suas tradições cristãs. A parte da cristã, superstições que tinham de Roma, colocando todos esses juntos, adoração de mulheres e todos esses outros tipos de coisas, e dia de Natal, e feriado, dia de santo e coisas mais, ela tem estado presa com essa tradição que não pode soltar, porque está contra os princípios cristãos. E ainda no mesmo espírito ímpio, pagão, e esse espírito passou para as nações do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel e o resto delas. E o resto delas, aquele mesmo espírito passou, porque aquela Roma, a Roma imperial, ela foi dividida em meio, que foi dividida, foi o Império Romano do Ocidente e o Império Turco-Otomano, que durou aí até no século XX, aí, o Império Turco-Otomano. A Turquia, a sua sede era na Turquia, Então, veja, quando o Império Romano foi saqueado pelos bárbaros, colocado fogo, então os generais brigaram quando os imperadores foram mortos, e então eles brigaram, e Roma foi dividido, o Império Romano foi dividido entre dois generais, Então a Turquia, ela controlava partes aí do Oriente Médio, aquela parte ali, que era o Império Turco-Otomano, que a Turquia até hoje, ela dá meio uma rotada assim, quando um país entra num outro assim, como na Síria, no Irã, estava sob o domínio turco-otomano, Então veja, então esses 200 milhões de demônios foram soltos contra os judeus. E o Rembrandt disse que eles foram soltos contra a igreja também, porque o sexto selo é para os judeus, o sexto selo é para nós, a sexta trombeta é para os judeus, que o sétimo selo é para nós, a sétima trombeta é para os judeus. Então, Deus ele trabalha de forma paralela, não com os dois povos ao mesmo tempo, sobre a mesma mensagem, mas em 1946, quando veio a comissão para o Umbrana lá na caverna, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Israel estava sendo admitido como uma nação na ONU. Veja, naquele mesmo dia, em 1946. Embora que o reconhecimento oficial veio em 1948, quando uma Assembleia da ONU, presidida por um brasileiro, um embaixador brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Então, foi quando Israel foi admitida no Conselho das Nações Unidas como uma nação. Então, esses são os desenrolar do tempo, da história, que vai contando a história, esse tempo dos gentios. Ainda nessa mensagem, parágrafo 173, da mensagem à festa das trombetas, o profeta disse: e agora ele soltou sob esse sexto selo, esses 200 mil demônios espirituais. Começou em Roma, Alemanha, Hitler. E observe, começou em Roma por quê? Começou por Stalin. Stalin foi o primeiro ditador, ele implantou o fascismo, ele queria implantar o fascismo no mundo, que era uma raça, um modelo mundial para governar o mundo. Então, quando caiu Stalin, quando caiu Stalin com o fascismo, então levantou-se na Alemanha o nazismo, que eles queriam ter uma raça, uma super raça no mundo, da cor dos alemães, dos austríacos, que a Hitler não era alemão, ele era austríaco, da cor dos poloneses, essa seria uma super raça. E todo que tivesse uma pelezinha mais escurinha um pouquinho, esses seriam escravos ou operário dessa classe branca, dessa super raça. Tanto é que eles trabalharam muito em fertilização in vitro,
em produzir a super-raça, e um dos médicos de Adolf Hitler, né, Joseph Mengele, e ele veio depois para a Argentina, diz que ele esteve até para o Brasil, no Rio Grande do Sul, em cidades aí, e ele tinha uma técnica lá de fertilização, um certo tipo de tratamento, que as mulheres, elas, quando concebiam, elas engravidavam de gêmeos, eles queriam produzir rápido uma super raça para substituir essa outra que o mundo tem, e era uma coisa doida que o nazismo, as ideias nazistas, né? Não vamos falar sobre elas, porque o assunto aqui, porque tem muita, se eu fosse falar, tem coisa que você se arrepia. Veja, então, ele diz aqui, e observe na Bíblia, onde eles receberam poder como reis, nunca foram coroados. Um ditador não é um rei coroado, ele apenas recebe poder como rei. O Espírito de Deus simplesmente movendo-se através de mim. Agora vocês sabem, simplesmente dizendo algo. Eu não sei como dizer, nem o que dizer. E talvez seria melhor não, diz o profeta. Seria melhor não. Então ele diz, e observe, 200.000 demônios soltos contra aqueles judeus, quando eles o queimaram, eles o crucificaram, eles injetaram bolhas em suas veias, eles o mataram, até que eles não tinham mais gás com que matá-los, eles o fuzilaram, até que eles não tinham mais balas com que fuzilá-los, eles fizeram tudo o que puderam, eles cremaram seus corpos e tudo, e os penduraram em cercas, crianças e tudo, pessoas inocentes, porque elas eram judias, elas foram tratadas desse jeito, mas Deus disse que lhes deu a cada um uma veste, indignos como eles eram, mas sua graça para cegá-los, de modo que nós pudéssemos ver. O 7º selo não foi aberto ainda, vocês sabem, isso é sua vinda. Aí ele fala, o 7º selo não foi aberto ainda, isso é sua vinda. Né? E depois, na mesma mensagem, não diz o 7º selo foi aberto. Então, o que os judeus faziam? Né? Existe um filme que eu assisti na escola, na matéria de história, né? A professora passou uma vez. Mombrana, ele tinha um filme que ele indicou para os irmãos assistir, que era Os 10 Mandamentos. Né? E nos 10 Mandamentos, produzido por Cecil DeMille, aparece a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que apareceu sobre Mombrana, aparece nesse filme. Né? Ele fez um filme sobre os 10 Mandamentos. Tem um filme que ele é um filme histórico, né? Ele se chama O Pianista. Se você, às vezes, tiver coragem de assistir ele vai ter no YouTube, O Pianista. Ele conta a história quando o nazismo começou a invadir a Polônia. Vai contando assim no dia a dia e coisa. Eles subiam nos prédios, e naqueles prédios que moravam judeus, eles jogavam os velhos lá de cima para baixo, assim, empurravam na janela e começavam a saquear as coisas na casa deles, ouro, dinheiro que os judeus tinham e tudo mais. E pegavam aqueles trem, enchiam aqueles vagões de trem para levar de gente, de judeu para levar para os campos de concentração. E eles escolhiam um, escolhia outro, e levavam aqueles campos de concentração e eles tentavam escapar no caminho. E quando eles chegavam, os judeus chegavam naquele campo de concentração, eles viajavam naqueles trens muito longe. E eles vinham da Polônia até chegar nesse determinado lugar, e vinham de outros lugares e tudo mais. E eles chegavam cansados, com fome, com sede. E quando eles entravam naquele portão, que houve vários campos de concentração, um deles chamado Auschwitz. E quando eles chegavam ali, eles estavam cansados, eles queriam tomar um banho, queriam tirar aquela roupa suja, tomar um banho, e os nazistas diziam assim, agora vocês vão tomar um banho, vão relaxar, e eles colocavam até uma música, e eles saíam daqueles trem, indo para o banheiro, uns banheiros grandes, muito grandes, e eles entravam naqueles banheiros e acreditavam que eles iam tomar um banho, mas eles colocavam veneno naquele chuveiro, que não era chuveiro, mas era um negócio lá, e era como tinha um cheiro doce, que a princípio a pessoa sentia um prazer daquele cheiro doce, coisa. Daqui a pouco eles começavam a morrer assim, e uns gritavam, esperneavam, mas não tinha mais o que fazer. E assim eles foram mortos. E assim eles foram, tudo por uma palavra que eles disseram lá. Quando era para soltar Jesus ou Barrabás, ele disse assim, olha,
crucifica esse aí, solta Barrabás. E Pilatos diz assim, eu não vejo crime algum nesse justo. Eles disseram, se ele é justo, que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Deus ali estava vingando aquela morte, aquela palavra que eles disseram lá atrás. Deus, ele é justo. Por isso Deus lhe deu vestes brancas para eles. Eles morreram, mas eles morreram, eles não puderam receber, eles foram cegados. Por isso eles foram mortos aos milhões, em campos de concentrações, em trabalhos forçados. Mas Deus lhes recompensou por isso, né? Deus lhes recompensou por isso. E ainda nessa mensagem o profeta vai dizendo sobre os judeus, né? Ele fala, para nós concluir aqui, parágrafo 205 e 206, 207, o Mombrana fala que o que Deus faz com os judeus, ele faz com a igreja, com a sua noiva. O que ele faz com a noiva é um modelo que ele faz com os judeus também. Veja. E agora vocês estão vendo o que é a besta, estão vendo? É um poder. E um poder eclesiástico, Jesus disse, seria tão parecido com uma coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós nesse dia, que nós não seríamos enganados. E isso é a palavra, e Cristo está para manifestá-la para nós. Eles são sobrenaturais, diabos invisíveis ao olho, mas pode-se ver o que eles estão fazendo, tirando a roupa das mulheres, fazendo elas pecarem, cometer coisas imorais, imundas, os homens pervertidos, prevaricando, né? Aí fumando narguilé, cigarro, toda coisa de espécie mundana, nas bebidas, nas baladas, nessa vida pregressa, mundana. Vamos dizer, essa é a ação dos demônios na vida das pessoas. E observe enquanto esse grupo está cavalgando, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles, há outro grupo sendo preparado. Depois de um tempo, Apocalipse 19, e a próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente montada em cavalos, mas a Bíblia diz, ele estava montado em cavalo branco, e as hostes do céu estavam seguindo em cavalos brancos. Está vendo? Está certo? E enquanto esse grupo, estou lendo a mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 205, 206, 207. E enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates, e tem estado presos por 2.000 anos, também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos, sob martírio lá atrás e sobre as eras da igreja. Veja, então, o espírito eclesiástico, ela também prendeu. Ela prendeu. Sabe quem ela prendeu? O Espírito Santo, para não agir nas pessoas. Para as pessoas não conhecerem a verdade. Jesus disse, aquele Espírito de verdade que o mundo não vê, não conhece e não pode receber, esse estará convosco mesmo em vós. Amém. E ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E esse povo, por todo esse ano, não pode lembrar o que Jesus disse. Por isso, eles creram em purgatório, que a alma deles estava presa em purgatório. E eles creram por isso por muito tempo, porque esse grupo eclesiástico prendeu o Espírito Santo para não fazer essas pessoas lembrarem. Então, até que veio Martinho Lutero e disse, o justo viverá pela fé. Pegou aquela bacia de hóstia, de bolacha, e falou, isso aqui é bolacha, isso aqui não é corpo de Cristo, coisa nenhuma. E jogou aquilo no chão e disse, o justo viverá pela fé. E começou a pregar a reforma protestante, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e as pessoas começaram a ler e foram descobrindo a verdade. Glória a Deus. E então as pessoas começaram a serem soltas. Veja, por 2.000 anos, também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos, sob martírio lá atrás, sobre as eras da igreja. Tem estado preso, não junto ao Eufrates, mas à porta de credos, dogmas, de modo que o Espírito Santo não pôde operar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem. Mas ela vai ser liberada. Ela quem? Essa unção. Ela vai ser liberada. Ela está voltando. Isso é o que a Bíblia diz. E esses dois se encontram em um com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente. Como no princípio eles têm estado presos por 2.000 anos, quase por 2.000 anos. Mas agora eles seriam libertados. Né? Que Deus seja louvado, que Ele nos ajude a compreender
sua palavra, né? Para nós concluir aqui, parágrafo 239 da mensagem à festa das trombetas, o profeta diz assim: exatamente 7 sábados desde a trombeta do jubileu pentecostal, uma festa de jubileu pentecostal, o movimento do molho, e então o jubileu pentecostal, e então desde o jubileu até a expiação são 7 sábados, 50 dias, e no final dos 50 dias a expiação é feita. Vocês entendem isso? Agora, isso foi o tipo de que a igreja e o número vai falando. Então, esses são assuntos que nós temos que estudar. Você tem que compreender a expiação, 7 festas, festa da expiação, né? Para que nós podemos compreender quem somos nós. Nós já estudamos aí, antes da pandemia, sobre a expiação, né? Estudamos sobre... O que nós estudamos mesmo? O amor. Depois estudamos mais coisas, né? Nós estudamos aí sobre a redenção, né? A redenção está dentro da expiação. Então não há redenção sem expiação. E isso tudo envolve a noiva e envolve também os judeus, mas em tempos diferentes, mas está tudo dentro desse tempo dos gentios. Tempo dos gentios e a 70 semanas de Daniel, ele trata diretamente com os judeus. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor tem nos enviado. Agradecemos a Ti pelo sacrifício na cruz do Calvário. Agradecemos ao Senhor por ter enviado um profeta com uma mensagem para abrir o nosso entendimento. Isso não é para os sábios e nem para os entendidos, mas é para quem Deus abre o entendimento e revela a sua palavra. É para aqueles quem Deus predestinou. Ó Deus eterno de misericórdia, nós cremos naquilo que o profeta disse, ó Pai. Ó Deus, esse povo não tem muito entendimento, não tem estudo, mas que o Senhor daria a resposta. O Senhor nos fará entender, ó Pai, não para sermos espertos, para causar confusão nas igrejas, para causar divisões, para causar estigma, mas para nós nos preparar nossa vida espiritual para o arrebatamento. Deus, nos dê graça, Pai, nesta hora. Eleva a nossa fé, pois o Senhor chamou João, ó Deus, em Apocalipse capítulo 5. Suba aqui, João, e mostrarei as coisas que hão de acontecer. Ele subiu mais alto, e o Senhor quer levar essa noiva mais alto, subir mais alto como a águia, voando nas alturas, vendo as profundezas de Deus, ó, andando em lugares celestiais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajude nesta hora, Senhor, e abre nosso entendimento. Ó Deus, trata com o nosso coração, ó Pai. Tira as coisinhas, Pai, que não ajudam nós a crescer espiritualmente. Tira, Pai, os pensamentos que não são corretos,
louvável perante o Senhor. Nossos hábitos e costumes, Senhor, que não são conforme a palavra do dia. Ó Deus, faça em nós uma completa libertação, ó Pai. Uma transformação, ó Deus, para que nós sejamos preparados para aquele grande dia e hora, Senhor. E o Senhor esteja no controle, no comando da tua igreja, da nossa vida, meu Pai, porque tu és Senhor da nossa vida. O Senhor manda e nós obedecemos. O Senhor diz, ó Pai, ó Deus, e nós estamos prontos a obedecer. Perdoa a nossa negligência, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, às vezes por nós ter descrido, Senhor, e não ter confiado mais em Ti, Senhor. Mas que nós possamos, Pai, ser restaurados na fé. Nós possamos ser mudados cada dia mais, ó Deus, em uma nova criatura. E esse poder de transformação que tem começado uma obra em nós, possa nos aperfeiçoar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda teus filhos, Pai, cada dia, cada momento, Pai eterno, a estar confiando no Senhor, recebendo esta palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus eterno de misericórdia, sara as nossas feridas, traz a cura espiritual em cada alma e em cada coração, Senhor. Nos dê fé, Senhor, uma fé verdadeira, genuína na palavra, Pai, para nós não duvidar das tuas promessas e de aquilo que o Senhor é poderoso para cumprir e fazer em nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, para a glória do teu santo nome. É que nós invocamos a Ti, ó Pai. Sê conosco, Pai, nessa semana, nos dando graça, livrando-nos do mal, do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus Cristo, nos livra dessa doença, dessa chaga mortal que está aí fora, chamado coronavírus, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, nesta hora, como Israel estava guardado em Gósen. Em nome do Senhor Jesus, que esse mal não tenha poder contra a igreja, Deus vivo. Nós estejamos selados debaixo do sangue, debaixo da promessa. Em nome do Senhor Jesus, guarda os teus filhos em paz, Senhor. Na quarta-feira estejamos aqui para mais um culto de oração. E no próximo domingo, se o Senhor permitir, ó Pai, nós estejamos aqui para celebrarmos a comunhão, lembrar daquele dia no Calvário, daquele dia que o Senhor sofreu e morreu por nós, pregado em uma cruz. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai abrindo o nosso entendimento e cumpra-se em nós segundo a Tua palavra, que o propósito do Senhor seja mais forte em nossas vidas do que nossos próprios propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, ó Deus, e suplicamos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A chave do carro do Monésio, orar pela chave do carro do Monésio, né? Então, Deus deu a graça, né? Deu outro carro novo para o Monésio. Nós vamos orar aqui, né? Querido Deus e eterno Pai celestial, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai eterno de misericórdia, nós estamos na Tua face, em Tua presença, agradecendo a Ti pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai celestial, ó Deus vivo, Deus eterno e poderoso, Senhor, Te louvamos, Pai, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, que nos permitiu chegarmos até aqui, e o Senhor tem abençoado o Teu servo, e dado graça para ele, adquirir esse carro, esse veículo, Senhor, ó Deus, e nesta hora, meu Pai, como igreja do Deus vivo, como ministro do Evangelho, juntamente com a igreja, e junto com o nosso irmão, ó Pai, nós dedicamos esse veículo para a glória de Deus, que seja usado para glorificar o Teu nome, para o Teu servo, Senhor, ir na igreja, para ir ao supermercado, para ir onde precisar, ó Deus, e sabemos que esse carro é dedicado, ó Deus, unicamente para as coisas de Deus, e assim apresentamos ao Senhor, possa guardar o Teu servo, Pai, no trânsito, livrando de todo mal, lhe dando, Senhor meu Deus, ó sabedoria em todo momento, em qualquer situação, ó Pai. Que o anjo de Deus esteja, Senhor meu Pai, junto com o Teu servo, para guardar e livrar, ó Pai, em cada momento, ó Pai. E assim nós apresentamos ao Senhor esse veículo, meu Deus, que seja para a glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Deus abençoe a cada um. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje e até que Ele venha, até quarta-feira, culto de oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.